Então, agora nós vamos fazer 2 exemplos relacionados à teoria vista anteriormente. Lembrando que até agora o que a gente viu pelo nosso formulário foi que o trabalho realizado por uma força é a integral do produto escalar entre essa força e o deslocamento, com os limites de integração definidos pela sua trajetória. A gente viu também que o trabalho total realizado sobre uma partícula vai corresponder à variação da energia cinética dessa partícula entre esses dois pontos, onde a energia cinética está relacionada à velocidade dessa partícula, de forma geral dada por meio vezes a massa vezes a sua velocidade ao quadrado. Então, nesse exemplo, uma partícula ela é transportada do ponto aqui que eu vou chamar de A até um ponto C. O ponto A ele tem as coordenadas 1, 1 e o ponto C está lá em 4, 4. E essa partícula ela vai ser transportada de A até C por 2 diferentes maneiras. A primeira, eu vou representar de verde, é uma composição de caminhos, né? Aqui, na verdade, está escrito errado, aqui é 4, 1. Então, a partícula sai do ponto A, que é do ponto 1, 1, vai para o ponto 4, 1, que eu vou chamar aqui de B, e de B ele prossegue para C, né? Então, por essa trajetória bipartida aí, então o trabalho, na verdade, ao longo dessa trajetória toda, ABC, como o trabalho é uma grandeza escalar, ele pode ser dado pela combinação dessas partes, né? O trabalho de A até B combinado com o trabalho de B até C. Então, vamos lá. O trabalho de A até B, ele corresponde, então, à integral da minha função força, que no caso ela depende da posição, como a gente vê, né? Depende de x e y. E esses vetores é x chapéu e é y chapéu, nada mais são do que os vetores unitários, tá? X chapéu e y chapéu. É só uma outra maneira de representá-los. Então, o trabalho vai ser igual a y2x na direção x chapéu, mais, na verdade, menos x2 y chapéu, escalar o meu elemento de deslocamento. Nessa trajetória AB, vocês concordam que o meu elemento de deslocamento, né, o meu dr, ele pode ser dado simplesmente por dx na direção x, porque a gente tem que a reta é horizontal. Então, esse aqui vai ser um escalar dx na direção x. Então, vão sobrar, né, apenas essas componentes, porque o produto escalar de x com x, que vai ser igual a 1. Então, a gente vai ter que essa integral, ela vai se transformar em integral de y ao quadrado vezes x dx, onde os meus limites de integração vão ser de x de 1 até x igual a 4, tá? Então, notem que nesse processo, nessa reta, né, nessa trajetória, o meu y, ele é constante, né? Então, ele sai da integral. E notem que o valor de y, nesse caso, é igual a 1. Então, essa integral se transforma em 1, que multiplica a integral de x dx, é x2 sobre 2, de 1 até 4. Então, isso aqui vai dar 16 sobre 2, menos 1 sobre 2. Isso vai dar 7,5 joules. O trabalho de A para B. Vamos prosseguir com o trabalho de B até C, que vai corresponder, então, à integral da força, que é y2x na direção de x, menos x2y na direção de y, escalar o meu dr. Notem agora que o dr representa, né, um deslocamento vertical, então, meu dr passa a ser um dy na direção y. Então, agora, simplesmente só essa parte aqui que vai me interessar. Então, esse trabalho vai ser igual a menos integral de x2y dy, e os meus limites de integração são de y igual a 1 até y igual a 4 novamente.
E o x é a minha constante. Só que agora, nesse caminho, vocês concordam que o x constante, ele vale 4, não é isso? Então, onde tiver x, eu vou substituir por 4. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado, que é 16. Integral de y dy é y2 sobre 2, de 1 até 4. Então, isso aqui vai ser igual a menos 16, que multiplica 16 sobre 2 menos 1 sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual a menos 16, que multiplica 8 menos meio. Então, vai ser menos 16 vezes 7,5. Que vai ser igual, portanto, a menos 120 joules. Então, finalizando o trabalho da letra A, vai ser igual a 7,5, né? Se eu não me engano, 7,5 joules menos 120 joules, que vai ser igual a menos 112,5 joules. E essa é, portanto, a variação de energia cinética dada na letra A. A energia cinética do sistema, né, da partícula, diminuiu, não é isso? Então, o que aconteceu, se a gente for olhar lá a minha trajetória, é que foi realizada uma força nessa partícula, tal que atua sobre ela de tal forma que a velocidade dela diminui quando ela vai do ponto A até o ponto C pela trajetória intermediária. Agora vamos seguir para a letra B, que pede para calcular o trabalho ao longo da trajetória direta vermelha, AC. Então, prosseguindo para a letra B, o trabalho ao longo da trajetória AC nada mais é então do que a integral da força, que é y² vezes x na direção de x, menos x² vezes y na direção de y, escalar o meu dr. Notem agora que o meu elemento de deslocamento através de uma reta, ele tem tanto as contribuições em x como em y. Então, eu posso escrever esse elemento de deslocamento como sendo um dx na direção x, mais um dy na direção y. Concorda, gente? Esse é o meu elemento, ó. Aqui está a minha reta, ó. Como é que eu represento o meu elemento de deslocamento? É um vetorzinho que combina um dx, ó, na direção x e um dy na direção j, né? Uma combinação desses dois vetores. Ok. Então, se eu fosse, né, fazer essa conta, ficaria então agora a contribuição de todo mundo, né, de x e de y. Então, ficaria y2x dx menos x2y dy. Só que notem, pessoal, uma coisa quando você olha lá para a sua trajetória retilínea vermelha, nessa trajetória, y é sempre igual a x, né? Porque isso aqui é uma reta de coeficiente 1. Então, o que a gente nota aqui? Que dx é igual a dy. Ops. Que dx é igual a dy. Então, o que a gente vai observar da resolução dessa integral? Aqui, ó, onde tiver dx e dy, né? Onde tiver dy, eu coloquei dx. E eu sei que x é igual a y. Então, isso aqui é como se tivesse ficado um x ao cubo, integral de x ao cubo dx. E aqui é como se ficasse também uma integral de x ao cubo dx. Então, eu vejo que o trabalho ao longo da trajetória AC, ele é igual a 0. O que isso significa fisicamente? Fisicamente, isso simplesmente significa que essa força que age sobre a partícula, ela não provoca nenhuma alteração de energia cinética da partícula. Então, a velocidade da partícula em A é igual à velocidade da partícula em C. Então, qual que é a conclusão geral que a gente observa, pessoal? Que nós temos uma mesma força, né? Então, fazendo um resumo aqui,
nós temos uma dada força e essa força, ela realiza trabalho. Só que as trajetórias através das quais essa força realizou trabalho, essa força agiu, são diferentes. Então, o que eu observo é que, em geral, os trabalhos, o trabalho numa trajetória 1, ele é diferente do trabalho numa outra trajetória qualquer. Então, o trabalho, em geral, ele é dependente do caminho que a partícula seguiu, ok? Só que nós vamos observar que existem forças, para algumas forças, que são forças especiais, que quando você sai de um ponto e vai para outro ponto, independente da sua trajetória, independente se eu vou reto, se eu vou numa trajetória bipartida, se eu vou numa trajetória, completamente maluca. Então, existem algumas forças especiais, tais que o trabalho de um ponto a outro, ele não depende da trajetória, tá? Então, essas forças nós vamos chamar de forças conservativas, tá? Um exemplo em que nós vamos aplicar esse conceito é aqui no exemplo 2, em que, de novo, você vai calcular o trabalho realizado naqueles caminhos intermediários, naquelas duas trajetórias. Eu vou até desenhar aqui de novo. Aqui é x, aqui é y. Então, eu vou do ponto 1, 1 até o ponto 4, 4. E aqui existe um ponto que é o 4, 1. Então, eu vou recapitular tudo aquilo, Eu vou ter que calcular o trabalho para essa minha trajetória aqui. De novo, bipartida, A, B, C. Só que agora a força que atua o tempo inteiro para eu levar essa partícula de A até C, ela é uma força diferente. É nada mais do que a força gravitacional. É como se eu tivesse uma partícula, tá? Sujeita simplesmente à força peso e estivesse olhando o que acontece, qual que é o trabalho realizado pela força peso quando essa partícula sai daqui para cá, depois sobe uma certa altura, tá? E depois analisar o trabalho quando eu pego uma partícula daqui e simplesmente levo ela na diagonal para esse outro ponto. Então, vamos pensar, pessoal. Vou calcular ali aqui a letra A, que é pela trajetória intermediária. Então, trajetória A, B, C, novamente, vai ser a soma das contribuições de A com B e de B com C. De A com B, o trabalho vai ser a integral da força, que é menos mg, na direção y, ou seja, é a força gravitacional, tá? Que está o tempo inteiro vertical para baixo. Escalar com o meu dr. O que é meu dr no trecho AB? Nós já vimos que é o meu dx na direção x. O que eu posso perceber? Que esse trabalho aqui é igual a zero, Não tem como eu resolver esse produto escalar. Não tem sombra, Eu tenho uma força que é vertical para baixo e um deslocamento que está na direção de x. O produto escalar entre esses dois vetores que são perpendiculares é zero, porque um não faz sombra sobre o outro, tá? Então, isso a gente já viu lá em física 1, que toda vez que a força é perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho. Não é verdade? Ok, então nos resta calcular o trabalho BC. Para o trabalho BC, eu vou precisar então da integral da minha força, que é menos mg na direção de y, escalar com o meu dr. Meu dr é um trecho vertical, então eu vou chamar de dy, não é isso? Que aponta na direção de y. Então, resolvendo esse produto escalar, isso vai ser igual a menos mg dy. E os meus limites de integração vão de y igual a 1 até y igual a 4. Então, o trabalho no trecho BC vai ser igual a menos mg, integral de dy é o y, de 1 até 4, então vai ser 4 menos 1. Então, isso aqui vai dar menos 3 mg. Se eu soubesse a massa, eu tenho a massa é 10 quilos.
E vamos considerar aqui, só para simplificar, vou considerar G igual a 10 metros por segundo. Então, eu vou ter aqui, vai ser 10 vezes 10, 100, menos 300 joules. Então, eu calculei que nessa minha trajetória intermediária, o trabalho final deu menos 300 joules. O trabalho de quem? O trabalho da força-peso. Se a gente sabe, né, que o trabalho total deu negativo, quer dizer o quê? Que a velocidade do objeto, ela diminui quando ela sai do ponto A para o ponto C. Agora, a gente vai seguir para a trajetória direta, que é a trajetória AC. Então, o trabalho da trajetória AC vai ser a integral da força, que é menos mg na direção y, escalar com o meu deslocamento. Meu deslocamento, de novo, é dx na direção de x, mais dy na direção de y. Então, isso aqui vai ser igual a, simplesmente, né, esse termo. Então, esse trabalho vai ser igual a integral de menos mg dy, onde y novamente varia de 1 até 4, ou seja, é a mesma expressão anterior, né, pessoal? Então, eu vejo que esse trabalho também equivale a menos 300 joules. Então, note que a conclusão que a gente chegou é que o trabalho na trajetória intermediária foi igual ao trabalho na trajetória direta. Isso significa que o trabalho foi independente da trajetória. Então, a gente pode falar que esse campo de força, que no caso, né, dado por essa expressão menos mg na direção de y, ele é conservativo. Ou seja, esse trabalho, ele só depende do ponto inicial, que é do ponto A, e do ponto final, que é do ponto C. Não dependia do caminho que eu segui para fazer isso. E se vocês quiserem testar qualquer outro caminho, né? Um caminho que passa aqui, ó, primeiro vertical e depois para cá. Um caminho que é um caminho curvo, né? Imagina que você conhece o seu DR. Qualquer caminho que você testar, você vai concluir que esse trabalho vai ser sempre igual a menos 300 joules. Por quê? Porque esse campo de força é conservativo.